Olá, pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que nós estamos estudando sobre problemas ambientais. Na aula de hoje, dia 12 de novembro, vamos revisar um pouquinho sobre a aula anterior, onde nós vimos que dentro dos problemas ambientais está a poluição das águas. O autor chama atenção para a poluição de resíduos sólidos e resíduos líquidos. Então, resíduos sólidos são aqueles que conhecido como resíduos mais consistentes, são os plásticos, os pneus, material de construção, tudo descartável aí na nossa natureza, infelizmente podendo aí causar contaminação e a perda da biodiversidade da fauna e da flora. Nós temos resíduos líquidos, né, como o próprio nome diz, são as águas dos esgotos, os resíduos domésticos, substâncias químicas, os fertilizantes e agrotóxicos, que acabam chegando através da água da chuva até as regiões subterrâneas, que são os aquíferos. Vimos também na aula passada sobre a poluição das águas dos oceanos pelos navios petroleiros, né? E vimos um trecho complementar, o trecho que mostra para nós uma parte do problema da tragédia da Mariana, né? Mariana, uma cidade de Minas Gerais. E essa tragédia de Mariana, ela aconteceu em 2015, onde uma barragem de rejeitos minerais foi rompida e esses rejeitos acabaram chegando como se fosse uma enxurrada no Rio Carmo, e do Rio Carmo desagou no Rio Doce e automaticamente chegou também no oceano, e aí nós vimos que causou a morte de diversas espécies de animais e plantas aquáticas. Então, isso foi na aula anterior. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a ameaça da escassez de água. E o autor traz duas fotos aqui para a gente já estar analisando esse texto. Então, ele fala que grande parte da superfície do planeta é coberta de água, e a água é um recurso indispensável à vida. Só que, vamos considerar, o planeta Terra tem grande parte de oceanos e mares. Então, 97% do total da água encontrada no mundo é água salgada e, na atualidade, ela não pode ser usada para o nosso consumo, porque nem todos têm o material para tirar o sal da água. E grande parte da água doce que nós consumimos, ela está congelada na geleira das regiões polares, no pico das altas montanhas, e apenas 3% de toda a água existente no planeta Terra, que é a água potável ótima para o nosso consumo. E também desse total, contudo, uma parcela se encontra perdida por causa da poluição dos rios, lagos e até mesmo dos aquíferos. A distribuição de água doce e potável, ela é de uma forma desigual. E o autor chama a atenção que aqui na América do Sul, por exemplo, tem água potável em grande quantidade e é 3 vezes maior do que a água da Europa. E isso graças a uma bacia, né, hidrográfica, que é a bacia do Rio Amazonas. Nós vamos ver que essa distribuição de água no Brasil, ela não é de uma maneira igual, ela é desigual, porque na região norte, onde você tem essa gravura aqui, o autor fala para nós que é uma região abundante em água. Então, olha só o que o autor fala. A casa construída sobre palafita em Manaus, Amazonas. E o Brasil possui aproximadamente 12% de toda a água doce do planeta e grande parte se encontra na região norte. Então, devido, né, a gente sabe que a região norte tem grande chuva e a bacia hidrográfica do Rio Amazonas está na região norte. A palafita, porque na época da chuva a água dos rios sobe. Em contrapartida, ou seja, a região que tem menor quantidade
de água, nós vamos encontrar que é no interior do Nordeste que a água é um recurso escasso. E aí, vamos observar o autor colocando aqui caminhão-pipa utilizado para abastecer residências em Pariconha, Alagoas. Ele coloca que a falta de chuvas dificulta a vida da população, que precisa andar quilômetros para achar fontes naturais ou depender de caminhões-pipa para o abastecimento. E ele chama atenção que nós devemos cuidar dos recursos hídricos para que não esgotem, uma vez que muitas pessoas já enfrentam dificuldade no dia a dia por causa da falta de água. O autor traz para nós, na página seguinte, que é a página 351, ele coloca que o uso da água em nosso dia a dia, às vezes ela enfrenta problemas. Que tipo de problemas? Esses aqui, ó. O vazamento na rede da distribuição de água e nas moradias, a ocupação desordenada das áreas urbanas, ou seja, pessoas construindo casas nas margens dos rios, dos córregos, né? E a falta de acesso ao serviço de saneamento básico, porque pessoas construindo à margem dos rios e não tendo água tratada ou rede de esgoto, principalmente a rede de esgoto, muitas vezes eles jogam esse esgoto nos rios onde eles moram próximo. Tudo isso são fatores que contribuem para a poluição e também para o desperdício de água. Nós temos aí o autor chamando atenção que para resolver os problemas relacionados à água, são necessários não apenas a ação de governo, mas a conscientização da população. E para conscientizar a população, ele traz 3 dicas. Ao tomar banho, a gente evitar um banho demorado, porque um banho de 5 minutos consome 45 litros de água. Imagine você um banho aí de 20 minutos, onde jovens, crianças ficam brincando debaixo do chuveiro. Outro, ao escovar os dentes. Inclusive, ele chama atenção com uma foto onde a criança escova os dentes e deixa a torneira aberta. Então, a gente tem que, ao estar escovando, manter a torneira fechada, né, para não desperdiçar água. Então, só na hora de enxaguar a sua boca, você abre direitinho, faz a higienização correta. O uso de esguicho, que é mangueiras, né? Ele pede para estar lavando o carro ou casa com preferência do uso do balde ou de pano umedecido, que também economiza bastante a água. E ele traz um texto complementar mostrando para nós as atividades econômicas, a porcentagem de água que é gasta nas atividades econômicas e também a água que é consumida e a gente não nota. Então, para a atividade econômica, ele mostra que de toda a água doce utilizada no planeta, a maior parte, 69%, é empregada na agricultura e na criação de animais, ou seja, lavouras e pecuária. Cerca de 19% é utilizado na indústria e apenas 12% é destinada ao uso doméstico. Agora, o autor traz para nós aquela água que ela é consumida e que a gente não nota. Acredito que você jamais imaginou que 1 quilo de batata, desde quando foi plantada até o consumo, é 290 litros de água que gastam para ter 1 quilo de batata. Olha só, 1 quilo de arroz, desde a plantação até o consumo, 1.670 litros de água. Agora, imagina você o quanto que a pecuária gasta de água. Então, fizeram uma pesquisa e é aproximadamente 1 quilo de carne bovina, até o abate, 15.400 litros de água por 1 quilo de carne bovina. Então, é isso que ele fala sobre a água invisível. É a água que é utilizada, a água que é necessária e que nós não percebemos o seu consumo. Pessoal, essas atividades de cada aula depende muito da sua leitura e da sua atenção.
No capítulo anterior, que é o capítulo 7, que também vamos fazer uma avaliação, no finalzinho, o autor traz uma atividade que eu já pedi para vocês fazerem, e ele fala o que eu estudei. Então, ele fala sobre o capítulo 7, ele fala: estudamos os principais recursos naturais explorados pelo ser humano. Aprendemos ainda sobre extrativismo, indústria, comércio, prestação de serviço e também sobre exportação, importação. Então, ele pede para você relembrar esse conteúdo em forma de um resumo rápido. Então, essa atividade já foi e eu vou estar colocando as respostas em outra atividade, em outro dia, mas oralmente eu estarei fazendo a correção agora. Lembrando o conteúdo. Exemplos de recursos naturais explorados pelos seres humanos são recursos da fauna e da flora, os hídricos, que são as águas, os minerais e o solo cultivável. Então, aqui você escreve fauna e aqui solo. Na da frente, as atividades da agricultura e da pecuária compõem as atividades agropecuárias. Já está aqui, ó, agricultura e pecuária. São os dois nomes que você coloca. Então, primeiro nominho aqui, agricultura, primeira palavra. Segundo, pecuária. Na questão seguinte, a atividade que consiste na extração de recursos da natureza é o extrativismo. A agricultura, a pecuária e o extrativismo compõem o setor primário da economia. Lembrando que a professora, quando explicou, ela disse que todas essas atividades que estão mais ligadas diretamente à terra são atividades do setor primário. Então, veja bem, você colocou aqui extrativismo, então, atividades que consistem na extração de recursos da natureza é o extrativismo. Então, o extrativismo. Depois ele continua: agricultura, pecuária e o extrativismo, setor primário da economia. Extrativismo primário. O extrativismo mineral consiste na exploração de minerais metálicos e minerais não metálicos. Aqui é a dica: minerais, extrativismo mineral. Continuando, os extrativismo vegetal e animal representam a extração dos recursos da... Aí você vai colocar flora e da fauna, respectivamente. Quando ele fala respectivamente, ele está dizendo, primeiro, ele falou extrativismo vegetal, então é flora aqui. Depois ele falou animais, então é fauna aqui. Então, o extrativismo vegetal e animal, a palavrinha animal, representa o extrativismo da flora ligado a vegetal e o animal aqui ligado à fauna. Animal e flora. Continuando, a indústria transforma as matérias-primas em produtos industrializados. Então, a indústria, produtos industrializados, e representa o setor secundário. Agricultura, primário. Indústria, secundário. Então, você vai colocar a indústria e o setor secundário. Na frente, as indústrias podem ser classificadas em... Nós vimos 3 tipos de indústria. E ele coloca indústrias de base, indústria de bens de produção, a palavra aqui é produção, e a indústria de bens de consumo. Então, aqui, indústria de base já está escrito. Indústria de bens de produção e indústria de bens de consumo. Finalizando o resumo, o
comércio e a prestação de serviços compõem o setor terciário da economia. Então, o comércio, prestação de serviço, compõe o setor terciário da economia. Então, você está vendo aqui um resumo do que nós falamos em aulas anteriores. Portanto, boa aula para vocês, boas atividades, bem? Boa leitura e não esqueçam de estudar.